Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrive Dica e nós estamos aqui mais uma vez no canal Pelos Caminhos da História. Nós faremos hoje uma viagem pelo conhecimento histórico com o conteúdo A Era Vargas, um conteúdo muito importante, para os conhecimentos dos alunos do nono e do terceiro ano do ensino médio. É um assunto recorrente nas avaliações externas, é um assunto recorrente nos vestibulares, nos concursos, no Enem. Então é um assunto muito importante que nós temos que abordar aqui no nosso canal. Além do que é um assunto muito importante para que a gente possa compreender o cenário político atual, uma vez que Getúlio Vargas foi um governante muito importante para a história política do Brasil. Então vamos lá. Nós falaremos hoje sobre a nossa chamada Era Vargas. Getúlio Vargas é o político que mais tempo governou a nossa nação. Ao todo, somando todas as fases do governo de Getúlio, serão quase 19 anos de governo, somando-se todas as fases em que ele se sucedeu ao governo do Brasil. Ok? Só que para falar da Era Vargas, para falar de Getúlio Vargas, é muito importante que a gente fale a respeito dos períodos que antecedem a tomada de poder de Getúlio. A década de 1920, os anos finais da década de 20, 1928, 1929, principalmente 1929, é muito importante para esse contexto. O cenário político que antecedia a tomada de poder de Getúlio Vargas era a Primeira República, a fase política do Brasil em que fomos governados pelas oligarquias paulista e mineira, a fase da chamada República do Café com Leite, em que sucediam-se no poder as oligarquias paulista, representando os cafeicultores, e a oligarquia mineira, representando os criadores de gado leiteiro. E aí, pessoal, esses dois grupos políticos sucediam-se no governo do Brasil. Isso por muito tempo. E aí, no final da década de 20, principalmente em 1929, fatos muito importantes vão acontecer e que vão justificar uma tomada de poder por parte de outros grupos políticos, como é o caso do grupo político de Getúlio. No ano de 1929, vai ocorrer uma crise mundial do capitalismo. É a crise da superprodução na indústria dos Estados Unidos da América. É a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai acontecer em 1929, em decorrência da superprodução. Superprodução essa, que dentro da lei da oferta e da procura faz com que os produtos em demasia no mercado, que os preços desses produtos caiam, e que levaria muitas indústrias, muitas empresas, muitos empresários à quebradeira, uma quebradeira que vai tomar conta dos Estados Unidos. E como o mundo já era globalizado, então essa quebradeira não ficaria restrita aos Estados Unidos. Ela chegaria a outras nações do planeta, inclusive ao Brasil. Essa crise, afetando o nosso principal, ou os nossos principais, que até os países da Europa exportavam muito café brasileiro, afeta os nossos principais exportadores do café. Isso faz com que o valor do café brasileiro, que era a nossa principal fonte de renda, a roda que fazia a economia brasileira girar, faz com que o preço do nosso café caia em média 50%. Uma queda considerável, uma queda muito grande. Isso vai levar à falência de muitos cafeicultores, a uma crise sem precedentes, a recessão financeira, e ao declínio da elite cafeeira no Brasil. Quem governava o Brasil em 1929 era Washington Luiz. Washington Luiz pertencia à oligarquia paulista, era do Partido Republicano Paulista, e ele que estava no poder nesse momento. E aí, vão ocorrer nesse momento alguns desentendimentos no grupo que compunha a política do café com leite. Ou seja, alguns desentendimentos entre o Partido Republicano Paulista
dos cafeicultores, e o Partido Republicano Mineiro, dos criadores de gado leiteiro. Essas duas oligarquias que se sucediam no poder vão entrar em crise, né? E esse conchavo político entre eles vai entrar em declínio. Tudo isso porque na sucessão, né, ao poder, o Partido Republicano Paulista, que já estava no poder, teria que indicar alguém do Partido Republicano Mineiro. E não é isso que vai acontecer. Né? O Washington Luiz vai indicar alguém do Partido Republicano Paulista em Minas Gerais e é colocada de lado. Minas Gerais não fica nada satisfeita com isso, é claro. Né? E aí a oposição aproveita o momento político para conquistar espaço, né, no cenário político brasileiro. É aí que surge uma aliança política, né, que vai formar uma chapa que vai concorrer e fazer oposição ao Partido Republicano Paulista. Essa aliança política é a chamada Aliança Liberal, a AL. E essa aliança ela vai contar com políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e com políticos de Minas Gerais agora, insatisfeitos com a República do Café com Leite, insatisfeitos com o Partido Republicano Paulista, vão entrar para a Aliança Liberal, a nossa AL, e vão apoiar a Aliança Liberal. O Partido Republicano Paulista, né, do presidente Washington Luiz, indica para a sucessão presidencial Júlio Prestes. Júlio Prestes era outro político da oligarquia paulista, do Partido Republicano Paulista. E a nossa Aliança Liberal forma uma chapa e lança a candidatura de Getúlio Vargas a presidente e a candidatura de João Pessoa, um paraibano, Getúlio do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba. Getúlio a presidente e João Pessoa a vice-presidente. Né? A Aliança Liberal propunha algumas reformas, tinha algumas propostas de mudança, né, para o Brasil, caso eles ganhassem. Então, quais eram essas reformas? Primeiro, que o voto, né, passasse a ser secreto e não mais aberto como era. Né? Eles propunham a criação de leis trabalhistas e o incentivo à produção industrial, né? Diversificar a economia brasileira. Era uma proposta da Aliança Liberal. Então, tinham outros grupos políticos de peso nesse momento. Né? O BOC, por exemplo, né? O Bloco dos Operários e Camponeses, que era ligado ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. Eles propunham reformas radicais, né, para a época. Eles propunham o voto feminino, eles propunham impostos cobrados somente dos ricos, eles propunham um restabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e União Soviética, né, propostas bastante audaciosas para o período. Né, para o período em que o capitalismo, né, era o bloco econômico que comandava a política brasileira. Né? Então, bastante audaciosa essa proposta. Quem vence? A oligarquia paulista, do PRP, né, o candidato Júlio Prestes, apoiado pelo Washington Luiz, é vencedor nas urnas em março de 1930. A Aliança Libertadora não aceitou o resultado, dizendo que tinham ocorrido, né, fraudes, que eles tinham roubado. E realmente tinham, né? Nós sabemos que a política do café com leite, a política da Primeira República era repleta de fraudes eleitorais. E essas fraudes vão ocorrer, né, nessas eleições de março de 1930. O fato é, Getúlio Vargas, né, e João Pessoa são derrotados nas urnas. Júlio Prestes vence. O candidato apoiado por Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, é vencedor. Né? E aí o povo, né, propõe revoluções. Propõe, né, não fica nada satisfeito com isso. E aí esse conchavo da Aliança Libertadora, vendo tudo isso que estava acontecendo, fazem a seguinte proposta: façamos a revolução antes que o povo faça. Né? São palavras de Antônio Carlos, um dos grandes nomes da Aliança Liberal. Né? E aí o que vai acontecer? O João Pessoa, o candidato a vice da chapa da Aliança Libertadora, vai ser assassinado na Paraíba,
quando ele retorna à Paraíba, ele vai ser assassinado, né, com um crime passional, um crime por motivos passionais lá na Paraíba. O fato é que a Aliança Libertadora se apoia nisso, dizendo que teria sido um atentado do Partido Republicano Paulista, né, usando isso como uma forma de ganhar espaço, e o fato é que eles vão ganhar espaço. Um levante militar vai acontecer, apoiado principalmente pelos partidos do Rio Grande, pelos estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, né, para impedir a posse do Júlio Prestes no dia 15 de novembro de 1930, né? O avanço dessa guerra civil, né, levou milhares de pessoas, militares, né, ao Rio de Janeiro, e, né, com o apoio, né, de todos esses estados insatisfeitos, Washington Luiz, o presidente em exercício, é deposto do cargo de presidente no dia 24 de outubro de 1930. E o Júlio Prestes nem chegou a assumir a presidência, né? Porque o poder foi entregue a Getúlio Dornelles Vargas em 3 de novembro, sendo considerado a partir daí, né, o chefe político desse movimento. Era o início da chamada Era Vargas, era a tomada de poder de Getúlio Vargas. Esses acontecimentos são popularmente conhecidos como a Revolução de 1930. Mas cabe aqui uma reflexão. Será que foi realmente uma revolução? Para ser uma revolução, né, todos os setores, todas as camadas da sociedade brasileira têm que estar envolvidos nesse processo. E foi algo que ocorreu entre as elites dos estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, né? E aí não contou com todas as camadas. As camadas populares, por exemplo, não fizeram parte. Então é uma revolução. Ou o nome correto para o que acontece é golpe de 1930. Fato esse, né, a gente tem que questionar revolução ou golpe, mas o nome vai ficar conhecido, passa para a história como Revolução de 1930. Mas eu, como professor de história, tenho que abrir os olhos de vocês para esses fatos, para essas reflexões importantes, ok? Então, era o início da chamada Era Vargas. A Era Vargas que vai ficar da seguinte forma dividida, né? Vamos dividir o período de governo de Getúlio Vargas, didaticamente falando, né, em 4 momentos. Quais são esses 4 momentos? O primeiro momento é o chamado governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O segundo momento é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E o quarto momento, que é o governo ditatorial ou Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Vamos falar agora sobre a primeira fase, a fase conhecida como governo provisório. Então, as primeiras providências de Vargas, que assumiu o poder mediante a Revolução de 30, né, foi a suspensão da Constituição vigente, que era de 1891, o fechamento do poder legislativo em todas as instâncias, a indicação de interventores para os governos estaduais. Ele vai procurar se cercar, né, de pessoas que sejam da sua confiança e cercar todos os poderes que o favoreçam na presidência da República. O objetivo dessas medidas era desmontar a estrutura da Primeira República, claro, né, baseada no poder dos coronéis, dos fazendeiros, das oligarquias, eliminar a força do grupo político tradicional, né, das oligarquias, né, dos grandes fazendeiros. O objetivo dele com essas medidas era eliminar a força que compunha o grupo da Primeira República, o grupo anterior. Em São Paulo, ocorre, óbvio, que vai ser o estado que vai ser a pedra no sapato de Getúlio, né? Um temor muito grande em relação a essas mudanças propostas pelo chamado governo provisório, que é a primeira fase do governo de Getúlio, aquela fase que vai de 1930
a 1934, né, a fase conhecida como governo provisório, que é a que a gente está estudando nesse momento, vão ocorrer exigências da nomeação de um interventor civil para São Paulo. Os paulistas queriam ter o direito de votar e escolher quem seria seu interventor. Os interventores, né, ocupam naquela época o que hoje corresponde ao cargo de governadores. Então os paulistas queriam ter, né, a possibilidade de escolher os seus interventores, então a escolha civil, né? E aí Getúlio não permite, ele nomeia como interventor do estado de São Paulo Pedro de Toledo, né? E aí foi o suficiente para São Paulo ficar, né, totalmente insatisfeita com as atitudes de Getúlio, né? E aí São Paulo passa a fazer pressões pela convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Getúlio eliminou a Constituição de 1891 sob a promessa, né, de logo ter uma Assembleia Constituinte, de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, mas isso não acontecia, né, e ele começou a prorrogar isso, né, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a elaboração da Constituição, né? E aí vários protestos vão ocorrer, né, mediante a população paulista, nas ruas, os paulistas vão protestar, né, com relação a isso, né, muito insatisfeitos com o governo de Getúlio. E eu confronto com a polícia e a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né, são os nomes dos 4 estudantes que vão morrer nesses protestos de rua por São Paulo, que tomaram conta das ruas de São Paulo, né? A morte deles vai ser o estupim para uma revolução dentro de São Paulo. E aí, né, com as abreviaturas, né, com as primeiras letras dos nomes desses estudantes, vai ser formado o MMDC, né? É uma sigla voltada para um grupo político que propunha a revolução dentro de São Paulo. MMDC, Martins, Maragaia, Drauzio e Camargo, né, as primeiras letras dos nomes dos estudantes mortos nos protestos de rua de São Paulo. E aí, pessoal, em 9 de julho de 1932, vai ter início a chamada Revolução Constitucionalista de 32, com 30 mil homens armados em São Paulo para lutar contra o governo federal, contra o governo de Getúlio Vargas, né? Lutaram voluntários e soldados da Polícia Estadual, né? Indústrias do Estado contribuíram com a fabricação de armas, né? 3 meses de luta, né, com a vitória das forças federais, ou seja, Getúlio vence, mais bem armados e em maior número. O fato é que São Paulo não consegue a adesão dos outros estados. E aí eles ficam em menor número para enfrentar, né, as tropas de Getúlio, as tropas federais, e aí São Paulo vai ser derrotado, né? Mas apesar de ser derrotado, apesar de Getúlio ter saído vitorioso, né, Getúlio sabia que São Paulo era a pedra no seu sapato. Então ele evitava se indispor com São Paulo novamente, né? São Paulo era um estado, né, socioeconômico importante para a nação, né? E aí Getúlio decide, opa, vamos convocar essa eleição para a Assembleia Constituinte, né? E aí ele convoca a eleição dos deputados que vão elaborar a Constituição em 1933. Esses deputados vão ser eleitos com o voto secreto e também com o voto feminino, né? As mulheres vão votar pela primeira vez para eleger esses deputados que irão elaborar a nova Constituição, né? Primeira vez do voto feminino, 1932. Não para prefeito, não para interventor, não para presidente, mas para deputados que vão elaborar a Assembleia Constituinte. E aí essa Constituição vai ser elaborada e fica pronta em 1934. Né? E aí por essa Constituição, alguns pontos importantes. Voto secreto passa a fazer parte da história, né, das leis da Constituição. O voto feminino, a mulher passa a ter direito ao voto a partir da Constituição de 1934. Vai ser criada uma justiça eleitoral, né? A garantia de alguns direitos trabalhistas, como salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, férias anuais e remuneradas, indenização caso de demissão, a proibição do trabalho de menores de 14 anos de idade, nacionalismo econômico vai ser criado, né? Um controle das riquezas naturais por parte do governo, né? E
óbvio que Getúlio não era bobo, ele ia tirar proveito dessa situação. Essa Constituição prevê, né, eleições para presidente de 4 em 4 anos, mas o primeiro presidente seria eleito com o voto indireto, ou seja, os deputados da Assembleia Constituinte é que iriam eleger o primeiro presidente. Depois desse primeiro, o voto passava a ser popular, civil, e o povo elegendo o presidente de 4 em 4 anos. Adivinha quem vai ser o presidente eleito, né, pelos deputados da Assembleia Constituinte? Isso mesmo, acertou quem disse Getúlio Vargas. Ele é eleito pelos deputados da Assembleia Constituinte, né? E aí é um período de grande agitação social e política, né? O grupo dos integralistas contra os aliancistas, né? Isso vai compor esse momento, né, da história política do Brasil, né? E aí fica determinado, né, em 1934, que Getúlio era presidente eleito pelo voto indireto. Então a próxima eleição vai ser em 1938, né, de 4 em 4 anos. Só que aí Getúlio não queria sair do poder, gente. Ele não queria, isso não passava pela mente dele, né? E aí passa para 1935, tá de boa, 36, 1937 Getúlio já começa a ficar, né, ansioso, já começa a ficar receoso, né? Por quê? Porque estava chegando a eleição e ele corria o risco de sair da presidência. E aí ele cria, né, um golpe, ele faz um golpe, ele forja um golpe, né, dizendo que um grupo comunista iria tomar o poder no Brasil, né, que tinha um grupo de comunistas aproveitando da agitação política do Brasil, de que em 1978 teriam eleições, e ele deu nome a esse golpe que nunca existiu de fato, de Plano Cohen. Segundo esse plano, os comunistas da União Soviética planejavam tomar o poder dentro do Brasil. E aí o medo, né, porque havia uma campanha maciça de que o comunismo era algo muito ruim na nação. E aí o medo dos comunistas tomarem o poder no Brasil toma conta da nação. E aí, pessoal, Getúlio diz, tá, vamos adiar as eleições, eu permaneço no poder, né? E aí não tem eleição em 1938, isso ocorre tudo em 1937. O Plano Cohen ocorre em 1937. Lembrando que isso foi forjado por Getúlio, né? O que nos leva a uma nova fase política do governo de Getúlio, a fase que vai de 37 a 1945, né? Essa fase anterior ficou conhecida como fase do governo constitucional. A próxima fase, a partir de agora, né, que começa em 1937, com o Plano Cohen, vai ficar conhecida como Estado Novo. Então nós já falamos aqui da fase, né, do governo provisório, de 1930 a 34, da fase do governo constitucional, de 34 a 37, ok? Então, governo provisório e constitucional. Na próxima aula, a gente vai falar da fase ditatorial, que é a fase do Estado Novo. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Muito importante que vocês façam inscrição no nosso canal, que curtam os nossos vídeos, que comentem, né, que cutuquem, deem um like aí pra nós. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês, ok? Um grande abraço, um grande beijo, fui, até a próxima.